Oi, eu sou Camila, da Sweet Soft Confeitaria Afetiva e chegamos ao terceiro dia do nosso evento Aquecimento Desvendando Buttercream, que é um evento pré-lançamento do curso Desvendando Buttercream Imersão Online, que por acaso está sendo lançado agora, nesse momento. Então, com certeza você já deve ter recebido esse link lá no canal do Telegram para dar uma olhada, para olhar o conteúdo, ver o que você acha e, é claro, se tornar mais um aluno da Sweet Soft. Hoje é o dia de decorar esse bolo maravilhoso de 2 andares e eu já tenho aqui o andar maior. Olha, já está aqui montado, foi montado na aula 2. E se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, corre lá antes, assiste as duas e depois vem para essa aula aqui, porque tem muita coisa que você precisa saber antes de chegar nessa parte da decoração, é bem importante. Aqui nós temos um bolo de andar. Espera aí. E o que acontece com os bolos de andar, a estruturação desse tipo de bolo? Ele precisa de sustentação. Então, o que acontece? Se você coloca um bolo aqui em cima desse, ele vai afundar no bolo de baixo. Então, o que você tem que fazer? Dar uma estrutura que suporte esse peso aqui em cima. Então, no caso aqui, eu vou utilizar palitos. Sabe esses palitos de pega-bola que vem junto com aquele negocinho aqui de prender o balão? Então, eu vou utilizar esses palitos. Mas você também tem esse outro modelo, é um cano mais grosso. Eu geralmente utilizo ele assim, se o cliente vai transportar para um lugar muito longe, se é um bolo maior, se é um bolo com mais andares, aí eu utilizo ele porque ele é bem grosso. Agora, quando é um bolo para perto, é um bolo menor, eu utilizo algumas unidades desse palitinho. E o que a gente vai fazer? Deixa eu soltar ele aqui. Eu vou inserir esses palitos nesse bolo aqui de baixo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que, é claro, saber o diâmetro do bolo que vai em cima, para você não acabar colocando para fora. E o bolo que vai aqui em cima, ele está montado em cima de um disco desse aqui. Esse aqui é um disco de isopor, mas você pode usar um disco de papel cartonado, um disco de MDF mesmo, mais fino, porque o que você precisa é dar um apoio, porque se você coloca ele diretamente no bolo de cima, ele não vai ter apoio nenhum para fazer assim, deixar esse suporte mais completo. Então, de qualquer forma, ele vai afundar, porque o palitinho aqui de baixo vai entrar no bolo de cima quando ele afundar. Então, você precisa ter um apoio para esse bolo e ele vai justamente aqui. Então, eu vou pegar, vou inserir muito cuidado, sempre dando uma giradinha na hora de entrar. Mas o palito ficou grande, não é? Então você vai vir aqui e vai cortar ele exatamente na altura que precisa. Não dá pra vocês verem, mas ele tá bem aqui. Eu vou adicionar de 2 em 2, porque como ele é um pouquinho mais fino, eu gosto de fazer isso. Então eu vou botar 2, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Nesse mesmo esquema de vir aqui, inserir, aí eu venho com a pontinha da tesoura. É bem rente mesmo a superfície, até porque aqui ainda vai levar uma cobertura. Então, esses dois aqui eu já tinha cortado, então já vou inserir eles aqui. E vou. Ele tinha ficado um pouco mais alto. Esse aqui também. Por isso que eu não gosto muito de cortar antes, porque acaba acontecendo isso às vezes. Prontinho.
os dois últimos. Esse tipo de bolo, essa sustentação já é o suficiente. Você não precisa botar mais cano grosso. Sim, né, aqui eu tô com um bolo que vai ser decorado e vai ficar aqui. Ele não vai ser transportado para nenhum outro lugar. E mesmo que fosse para um lugar mais próximo, não haveria problema nenhum. Você sempre tem que analisar qual é a sua situação, qual é o tamanho do seu bolo, qual é o peso, qual é a distância que ele vai percorrer, se ele vai entrar num chão de terra, num paralelepípedo, esse tipo de coisa toda influencia em como você vai fazer essa sua estruturação, se é com canos mais finos, com canos mais grossos, com um disquinho de isopor ou com um pratinho de MDF. Quanto maior o seu diâmetro no andar, mais segurança você tem que dar para ele. Então aqui eu vou fazer uma pré-cobertura com o buttercream de baunilha, que já tá, ó, prontinho aqui. E essa aqui é o que se chama de pre-comb, que é uma pré-cobertura mesmo. Ela serve, na verdade, para segurar essas migalhinhas que talvez possam vir a sair aqui do seu bolo. Então é uma camada bem fininha, bem próxima a um semi-naked, por exemplo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu botei o creme aqui em cima. E eu vou realmente dar uma espalhada mais grosseira, assim, empurrando para um lado e para o outro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou alisar e tirar o excesso desse meu topo com essa espátula angular, que é uma espátula que a gente usa. Tem de diversos tamanhos. Essa aqui também é uma espátula angular. Então eu vou posicionar ela, pode ser um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, que não pode ser nem deitada e nem 100% em pé, porque isso ela vai acabar ou tirando o creme ou arrastando o creme. Prontinho. E agora eu vou passar aqui em toda a lateral. Eu só tô espalhando o creme, eu não tô fazendo nenhum movimento assim muito misterioso não. É só mesmo para pegar esse creme que tá aqui e espalhar para colar qualquer migalha que vá sair daqui. Essa cobertura, ela não é uma cobertura obrigatória. Você pode vir direto com o seu buttercream dentro de um saco de confeitar, fazer a volta dele toda e já passar aqui a espátula. Ou você pode fazer dessa forma que eu faço. Então, assim, não é obrigatório. Eu faço porque eu gosto dessa segurança de quando eu vier com a minha cobertura final, a cobertura que vai receber a decoração, não acontecer de qualquer migalhinha sair, qualquer erro, entendeu? Isso eu acho que dá um pouco mais de segurança. Lá fora que eu digo Estados Unidos, Inglaterra, não sei o que, eles trabalham muito dessa forma. Mas, assim, foi a forma que eu achei que me dava uma sensação melhor de trabalho. Aqui, ó, eu tô só puxando o excesso das beiradas pra dentro, porque vai aparecer mais excesso aqui assim que eu começar a espatular. E agora, só dei uma espalhada aqui no creme, como é uma pré-cobertura, não tem necessidade de estar mais grossinho, porque precisa estar muito lisinho. Não, é só mesmo para você cobrir. E aqui eu tenho uma espátula, essa aqui é uma espátula de acrílico. Eu gosto muito de usar as de acrílico e as de inox, eu não sou muito fã das de plástico, mas tem muita gente que trabalha com ela. É um plástico duro, eu não lembro exatamente o nome do material, mas todo mundo fala plástico.
Essa aqui é acrílico, eu gosto muito desse modelo que me dá um espaço bem grande para colocar a mão. Ela tem um ângulo aqui embaixo de 90 graus para deixar a sua espátula bem reta. Mas espátula é uma questão muito pessoal. Cada um, à medida que for testando, compra uma de cada, testa elas, vê como é que você se sente. Ou então, sei lá, começa pela de metal, porque a maioria das pessoas acaba gostando mais da de metal. Eu sempre me adaptei melhor à de acrílico. Compra uma de acrílico, testa as duas, vê o que acha melhor. Ai, não gostei tanto. Vai lá, compra a de plástico. Na verdade, a de plástico é a mais barata. Então, dependendo de como é que tá o seu orçamento para começar esse tipo de trabalho, começa pela de plástico, então, e vai sentindo com o que você se adapta melhor. É uma questão de adaptação de cada pessoa, não é regra, não tem ninguém ditando regra aqui, pra não falar outra coisa, né? Ditando regra aqui não. Então, o que eu vou fazer aqui? Mão bem espatulada, aqui bem espatulada, bem aberta, dando bastante segurança, tá bem segura mesmo. Eu vou apoiar com esse ângulo, essa reta aqui embaixo da espátula, de forma que ela fique bem retinha. E aqui não vai ser a 90 graus e também não vai ser muito fechada. Porque se você botar assim, você vai acabar arrastando, retirando, na verdade, o creme, o buttercream. E se você fecha muito ela, você vai arrastar, você vai espalhar, ele vai ficar borrado, ele não vai ficar liso. Então é um ângulo em torno de 35 a 45 graus, e aí vai depender do que você está fazendo. Mas basicamente 45 graus, metadinha daquele que você estaria se você tivesse com ela bem reta, entendeu? Então é só dar uma virada aqui assim, encosta e gira a bailarina, não é a sua mão, é a bailarina. Sempre tomando cuidado se você tá indo mais para um lado do que para o outro, porque às vezes a gente se distrai e pega mais para cima do que para baixo, e aí o que acontece? O seu bolo ou vira um vaso ou vira um cone. Eu vejo muitos por aí. Então, isso aí todo mundo está passivo de acontecer. Então, por isso que é importante você sempre abaixar e olhar para ver como é que tá essa cobertura. É muito importante. Aqui eu não tenho tanta preocupação, porque na verdade eu estou fazendo somente uma pré-cobertura para depois receber aquele buttercream verde que eu fiz na aula 2. Então, ó, mais uma vez, encosta e gira. No início você vai ter medo de botar um pouco de pressão, com certeza, mas depois acostuma. Então agora é hora de eu dar uma olhada se tem algum buraquinho que eu posso tampar, e eu já sei que tem aqui embaixo, só para não ficar um buraco. Mas não estou preocupada, justamente porque vai receber uma cobertura aqui. Então, vou passar mais uma vez, olha, o que gira é a bailarina. E tá aqui, basicamente um semi-naked, né? Sempre quando for entre as passadas, limpar bem a espátula, para ela não acabar levando o creme de volta para o bolo. Essa quina eu vou deixar assim, bem irregular, e quando sair com ele da geladeira, eu vou vir aqui, vou tirar a quina, porque o buttercream ele endurece, então fica bem mais fácil de você retirar a quina quando ele tá duro, porque aí fica bem retinho. E agora eu vou, deixa eu ver se tá sujo, limpar aqui o meu cake board. Você pode fazer esse trabalho assim, com ele gelado, ou agora, eu gosto de fazer sempre com ele mais mole. Então aqui eu enrolei um paninho, desses paninhos que a gente utiliza pra... tá decorando mesmo, paninhos... Parece uma toalhinha reutilizável ela. Parece um papel toalha, só que ele é reutilizável. Então, esse aqui vai pra geladeira e eu vou cobrir agora o menor que vai em cima. Prontinho, tudo preparado aqui. E o que eu tenho pra falar com você é sobre flores naturais. Agora, sempre que a gente olha para um bolo, assim, muitas vezes as flores que tem nesses bolos são flores naturais. Então,
Antigamente aquele reinado das flores de açúcar não está tanto reinado como era antes. A gente divide espaço, digamos assim, e divide com outros tipos de flores também, porque agora tem muita gente trabalhando com flor feita com papel de arroz. Eu não tenho talento definitivamente para isso. Então eu gosto muito de trabalhar com as flores naturais. Eu acho que por mais que as de açúcar, as de massa elástica, as de papel de arroz fiquem muito parecidas, não adianta, nada é como a flor natural. Então, o que acontece aqui com a flor natural? Você tem que ter muita atenção com a escolha dessas flores. Então, se ela é tóxica, se ela é venenosa. E depois de assistir algumas aulas, algumas lives, algumas orientações de especialistas em flor, floristas, donos de floricultura, essas pessoas que trabalham com assinatura floral, eu descobri o seguinte: para você chamar uma flor de atóxica, ela basicamente não pode ter nenhum tipo de agrotóxico, que é o que acontece com todas, a não ser as flores orgânicas, de cultivo orgânico, natural, que não levam nenhum tipo de agrotóxico nela para crescer mais forte, crescer melhor e etc. Então, digamos que em sua maioria, elas são tóxicas. Só que essa toxicidade, se é que existe essa palavra, ela também pode vir do quanto é prejudicial à saúde. Então, é ideal que a gente trabalhe sempre com flores orgânicas, e as orgânicas também tem umas que são venenosas, digamos. Então, assim, flores que não vão fazer nenhum mal considerável se por um acaso cair no chão, uma criança pegar e botar na boca, um cachorro, um bicho, um gato acabar comendo. Então você tem que ter esse tipo de cuidado. Mas o que não pode de forma alguma é você inserir flores no seu bolo que sejam venenosas, por causa da seiva que sai desse caulezinho, né? Dessa parte aqui da planta. Todas elas soltam um pouquinho disso. E por isso nós temos que protegê-los, para não entrar em contato com a massa do bolo. Agora, como é que a gente faz para saber isso? Gente, pesquisa. Só pode ser pesquisa. Porque, inclusive, as floriculturas que tem aqui próximas a mim, por umas 2 vezes eu tentei descobrir, essa flor é venenosa, essa flor é tóxica, ninguém sabia responder nada. Então eu acabo, assim, me voltando para o Google, para a ajuda do Google, que tem inúmeros artigos falando de tóxico, atóxico, venenoso e tudo mais. Então eu acho que dá para saber bem antes de escolher a flor. Na apostila do curso, eu coloquei algumas flores que são proibidas, que você não pode usar, e algumas que são permitidas. A maioria é permitida. Então, eu acho que não tem necessidade nenhuma de acabar escolhendo uma flor que não rola, entendeu? E, assim, principalmente atenção para flores que soltam coisas. Então a gente tem uma flor que, ai meu Deus, eu não tô lembrando o nome dela, que ela parece uma camurça. Aquela flor solta aquilo ali. Não coloca, porque ela vai, se ela soltar, não vai ter como catar. A pessoa vai ter que te arrancar a cobertura toda para poder comer o que está dentro sem acabar comendo algum resquício de coisa de flor. Então, eu acho que o lírio, se não me engano, que ele solta um pozinho do negocinho que tem aqui dentro, assim, tem que tomar vários cuidados, mas no geral a maioria delas você pode utilizar. Como é que a gente faz para higienizar essas flores? Porque elas precisam ser higienizadas antes de ir pro bolo, porque elas vêm com poeiras, tem umas que vêm com terrinha, pode ser que tenha algum bichinho por dentro das flores, por exemplo, os cravos que tem uma flor muito fechada, com muitas camadas de pétala, pode ser que venha alguma coisa aqui dentro, a própria rosa também. Então é importante higienizar. E essa higienização você pode fazer com uma solução de água sanitária e água, sendo a proporção de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária, ou você pode utilizar esses produtos prontos que vendem no supermercado, Nortifruti, que é para higienizar verduras, higienizar frutas, que é o hipoclorito de sódio. Eu sempre esqueço o nome, gente, tem que admitir. É isso mesmo.
E ele vem justamente escrito isso, desinfetante para hortifrutícolas. Que aqui lava e desinfeta frutas, legumes e verduras, purifica a água. Isso aqui você pode utilizar para poder higienizar as suas flores, inclusive higienizar também algumas frutas que você vai colocar no seu bolo. Então, sempre observar a instrução. Olha aqui atrás, aqui diz, olha, que são 2 gotas em 1 litro de água, ou seja, é uma quantidade surreal. Aqui eu botei uma gotinha só, porque eu tenho uma vasilhinha, não tem 1 litro de água. Mas eu gosto de trabalhar com pequenas quantidades, porque à medida que essa água for ficando suja, se tiver alguma sujeira para sair dessas flores, eu troco. Então eu não vou estar descartando 1 litro de água toda hora, entendeu? Então qual é o esquema aqui? Você vai pegar a sua flor, vai mergulhar, tirar, dar uma sacudidinha nela para tirar o excesso e vai posicionar para ela secar. Quando eu vou usar no bolo logo, eu gosto de posicionar ela em pé. Eu corto o cabinho e deixo ela em pé, mas essa aqui tá com um cabinho longo porque eu vou voltar ela pro vaso porque ela vai desidratar. Mas eu gosto de pegar e deixar ela bem em pezinha, fique bem assim, porque aí a água escorre. Então aqui, ó, mergulha, tira o excesso e fica em pé. Aqui eu tenho uma folha de papel toalha mesmo, comum. E você vai repetir isso com todas elas. Agora, tem umas flores que são um pouco mais delicadas. Essa aqui você ainda consegue bem delicadamente fazer isso. Isso aqui é uma orquídea, olha. Mas tem algumas que são delicadas demais. Por exemplo, isso aqui é um outro tipo de orquídea. Deixa eu botar aqui no fundo claro. Eu não gosto. Tem ela assim, tem ela em outras cores. Eu não gosto de mergulhar aqui. Então, folhagens que são muito mais delicadas, eu vou usar algumas no bolo que vocês vão ver que são mais delicadas, eu uso no spray. Eu coloco essa solução em um spray, uma garrafinha de spray, e borrifo nelas, porque vai ter o mesmo efeito e eu não vou mergulhar ela na água, podendo acabar danificando essa flor. Agora, a suculenta, ela é diferente, porque ela vem no vaso. Então, o que acontece? Você tem que virar esse vaso, tirá-la do vaso, tirar toda a areia, tirar toda a parte de trás deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, tirar toda a parte da raiz, limpar muito bem isso e fazer esse mesmo processo. E aí você deixa ela de ponta cabeça secando para poder escorrer bastante água. Que essa aqui eu lavei ontem, ela já tá sequinha já. Mas só utiliza depois que elas estiverem secas para acabar não escorrendo água no bolo. E aqui não tem mistério nenhum, é bem tranquilo. Então, isso dito, agora a gente vai fazer a cobertura oficial dos bolos. Já tô aqui com o bolo, já tá um pouquinho mais firme e eu vou tirar as beiradas que estão mais altas para eu poder vir com a cobertura aqui por cima. Então, como pode ser com uma espátula, pode ser com uma faquinha, eu vou passar aqui e vou retirar, botando um potinho. E vai aos poucos, tá? Para não quebrar, para não te dar problema, principalmente quando for a cobertura oficial mesmo. Que essa aqui ainda vai levar o verde aqui em cima, mas uma cobertura oficial, você não pode quebrar isso aqui não. Ótimo. Então agora aqui tá o verde que foi feito na aula 2. E eu vou... Essa aqui é a minha forma de trabalho. Eu gosto de aplicar a cobertura diretamente e espalhar ela com a espátula e depois vir com a espátula alisadora. Mas existe uma outra forma que é
cobrindo ele com o bico, dando volta, dando volta, dando volta. E aí depois você vem com a espátula alisadora. Eu, no meu ponto de vista, a minha forma de trabalho, eu gosto mais de trabalhar dessa forma aqui. Então aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema de alisar o topo. E agora eu vou para as laterais. E aqui a camada que eu passo é um pouco mais grossinha, porque eu vou espatular aqui, então pode ser um pouco mais grossa. Esse bolo de baixo, ele vai ter uma decoração com a técnica de terraço, a técnica de granilite, que são aquelas superfícies de mármore, de quartzo, não sei exatamente qual é o nome das bancadas, né? Que são texturizadas em desenhos, que tem aqueles desenhos pequenininhos de cores diferentes. É uma decoração que eu acho muito legal, muito contemporânea, e eu quis trazer ela aqui no evento. Então aqui, ó, eu vou cobrir ele todo com o creme com a espátula. Agora que ele já tá com toda a cobertura aqui em cima, eu vou passar a espátula para alisar, igual foi feito para fazer a pré-cobertura. Só que dessa vez eu não vou tirar a cobertura quase toda, eu vou simplesmente espatular para deixar ele lisinho. Então, mesmo esquema de mão, de posição, 45 e vamos lá. Já vai tirando excesso. Aqui, observa já onde tem buraquinhos para poder já tampar. E aqui eu já vou dar uma puxadinha, porque vai levantar mais creme. Então eu não quero excesso de creme para ser retirado depois. Vê que eu puxo e venho aqui e tiro o excesso. Vamos lá. Sempre tampando os buracos e passando de leve para alisar. Porque se você apertar a espátula, vai sair tudo. Prontinho. Primeiro bolo coberto com esse verde lindo. E aqui eu vou tirar um pouco desse excesso aqui do creme direto na espátula. E vou passar com muito cuidado, tá? Porque essa aqui já é a cobertura final do bolo.
dar uma virada assim pra usar uma parte mais limpa. Você também pode fazer isso aqui com ele gelado. Eu é que gosto de fazer assim enquanto tá molinho, porque eu acho que eu tenho mais controle. Prontinho. Então agora eu vou pegar esse aqui, vai pra geladeira, e eu vou pegar o menor pra poder cobrir. Mesma coisa, eu vou aqui cortar as beiradinhas, nivelar aqui essas beiradas. Esse aqui ele já tá um pouquinho mais duro que o outro, porque ele ficou um pouco mais de tempo. Esse daqui ficou basicamente o mesmo tempo, porque o outro também tinha entrado antes, né? E é dessa forma aqui que você faz as quinas retas. Que chama de quinas perfeitas, né? Lembrando de tirar de pouquinho em pouquinho. Se notar que sua espátula tá ficando suja, limpa ela no pano. E agora, a mesma coisa. Mexer aqui um pouquinho. Esse bolo aqui de cima, ele vai ficar lisinho. E eu vou passar a espátula nele gelado para fazer o efeito de concrete. Que é aquele efeito que parece um cimento queimado, mas que no caso a gente consegue com qualquer cor, não só com o cinza. E aqui nesse caso eu vou fazer essas manchas nele verde, porque aí elas ficam um verde um pouco mais escuro, digamos assim. Então ele vai ficar manchado. E eu vou cobrir igual eu cobri a superfície do outro toda também. Nossa, ficou rápido. Até me assustei agora. Acho que eu não vou precisar nem passar novamente. Ah, mas eu vou passar. Prontíssimo. Lisinho, lisinho, lisinho. Limpar aqui o cakeboard. Eu tenho 500 toalhinhas dessas espalhadas por aqui. Mesmo esquema. Passar com cuidado. Aqui você não precisa se preocupar em limpar muito, porque esse bolo vai sair daqui, né?
Depois de estar bem gelado, eu só posso mexer nele realmente quando ele estiver muito duro de gelado, para poder tirar ele e botar lá em cima do outro. Ele vai sair desse cakeboard, então não tem problema dele estar com alguma sujeirinha, porque você não vai utilizar ele. Então, vai pra geladeira agora essa coisa linda, olha esse verde, meu Deus do céu. Vai pra geladeira agora, fica muito duro mesmo essa cobertura. Arrumar essa bagunça aqui de coberturas e aí eu volto para fazer o efeito do terraço no bolo de andar maior. Prontinho, já tô aqui com o meu bolo gelado para poder receber essa decoração. E aqui eu vou fazer as quinas de novo. Mesmo esquema, passando a espátula delicadamente até nivelar. Quando a sua beirada estiver muito alta, começa por cima, não sai tirando o pedação de uma vez. Porque senão você pode quebrar esse buttercream aqui da beirada e aí vai ser bem chatinho para poder colocar no lugar de novo. Aqui eu vou sempre limpar para poder não trazer nada de sujeira. Como é que funciona o terraço? O terraço ele pode ser feito de várias formas diferentes. Eu selecionei a mais prática. Ela é demorada? Sim, ela é demorada. Mas eu acho que fica mais legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar com o bolo para a geladeira, agora que ele tá aqui, ó, com as quinas certinhas. Para poder arrumar aqui essa bancada, eu vou cobrir ela com um plástico filme, porque eu vou dar umas, assim, espichadas aqui de branco e preto, para minha bancada não ficar completamente suja. Eu ia falar outra palavra, mas para não ficar suja, porque o preto ele é bem chatinho de limpar. Então vou botar ele aqui na geladeira, vou arrumar a bancada. Bancada protegida, só proteger mesmo aqui mais na frente, aqui um pouquinho nas laterais, só para poder não manchar. E o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns tons de pó para decoração. São pozinhos que usa para decorar. Eu tenho o preto e o branco, que é por onde eu vou começar fazendo os... Gente, tá me faltando muito a palavra, mas como se fossem uns chapiscadinhos. E o verde folha, o dourado e o marsala, para fazer efetivamente as pinturinhas dos detalhes, para imitar o detalhe do terraço. Eu gosto sempre, nesse caso, de ter uma foto de referência perto de mim, para ajudar, porque eu não sou arquiteta, né? Eu não tenho tanto contato assim com esse tipo de material. Então é legal, o ideal é você ter uma imagenzinha para você saber como é que normalmente são essas posições. Eu vou pegar aqui a minha imagem. Ok, já tô com uma imagenzinha aqui de referência só para me ajudar, assim, me guiar um pouco nessa pintura. E com o que eu pinto isso? Misturando o pozinho para decoração com um pouquinho de álcool de cereais, e quando o álcool de cereais seca, evapora, fica somente aquele desenho, ele não fica escorrendo, e para isso você precisa colocar na medida certinha, a medida ideal. É muito difícil dar proporções, porque isso é muito no olho. Então assim, eu vou colocar aqui para fazer as gotinhas, que vão ser, fazer um splash. E eu vou colocar de pouquinho em pouquinho o álcool de cereais. Tanto que eu boto até na tampinha para ficar mais fácil de controlar. E aqui você vai precisar de um pincel. Aí mexe, tá bem sequinho ainda.
Qualquer coisa, se cair muito álcool de cereais aqui, é só colocar mais pó. Aqui ainda tá muito grosso, porque esse eu não vou usar pra pintar. Esse eu vou usar pra fazer aquele efeito. Então eu preciso que ele esteja um pouco mais diluído. Então você vai adicionando o álcool. Aqui estaria numa textura ótima se eu fosse usar ele pra pintar. Aqui tá bom pro branco já, ele tá um pouco mais líquido, mas também não tá escorrendo horrores, né? E vou fazer a mesma coisa pro preto. Aqui é muito livre como você vai fazer o seu padrão, né? Do seu terraço. Então, assim, eu vou fazer um, mas isso não é obrigatório que seja igual. Mais um pouquinho. Agora tá bom. E eu vou pegar o bolo. Sempre comece pela sua parte de trás, para você, se tiver algum erro aqui de proporção, atrás não tem problema. O problema é você acabar fazendo isso na frente e virar um borrão, porque estava errada a proporção. Então atrás não tem problema. Fez atrás, ficou ruim, conserta. Eu vou começar com o preto. O que eu vou fazer? Eu vou molhar o meu pincel. Ah, uma coisa muito importante, que algumas vezes eu deixei de fazer isso e foi só Jesus. Uma luva. Por que eu vou colocar a luva? Para não manchar absurdamente o meu dedo. Porque mancha legal mesmo. Então, não quero, não tô afim. Então, eu vou ter que virar pra mim pra poder ver aqui. Mas o que você vai fazer? Você vai escorregar o seu dedo aqui nas cerdas e ele vai automaticamente jogar isso no bolo. Aqui tá ótima a textura. E eu vou fazer isso nele todo. Para esse efeito aqui, não precisa ser um pincel extremamente macio. Ele pode ser um pincel um pouquinho mais firme. Mas é claro, não pode ser duro, senão você não vai conseguir movimentar ele. Então, você vai fazendo só aqui em cima. Isso aqui é só um detalhe de fundo. E olha só, o álcool de cereais, ele vai secando. Então, vai colocando mais um pouco. Viu que tá endurecendo, coloca mais. Ó, do preto já tem bastante, dá pra vocês verem as manchinhas, né? Deixa eu só lavar a mãozinha aqui. Eu vou trocar a minha luva. Só de eu ter um pouquinho assim respingado na minha mão, eu já tô toda manchada. Pronto, agora vamos para o branco.
E é o mesmo esquema do preto. Se cair umas gotinhas mais grossas, não tem problema, porque isso aqui, a gente tá falando de uma peça de decoração que é artesanal. Então, ó, prontinho. Bem aleatório. Aqui está um samba do crioulo douro que vocês não estão vendo. Mas eu vou ter um trabalhão na hora de limpar. A mesma coisa eu vou fazer com todos os pozinhos. Eu vou diluí-los, mas aí eu já vou diluir um pouco mais grosso. Porque eu não quero que isso escorra, ele vai ser pintado. Então é diferente o efeito. Então aqui o verde. E agora eu vou fazer pequenos desenhos no bolo todo também, com a ideia do terraço. Ou granilite também, você pode encontrar com o nome de granilite. Então aqui é um trabalhinho de paciência. Eu vou ver se eu consigo mostrar quando tiver aqui alguns. Se você sentir que o seu buttercream tá ficando mole, volta com ele um pouco para a geladeira, porque ele tem que estar bem gelado para fazer isso. Não sei se dá pra ver. Aqui eu tô fazendo pequenos desenhos nele. E agora eu vou fazer no bolo todo. Agora eu quero pegar o bolo menor e fazer aquele efeito manchado que eu falei, que fica com um efeito de concrete cake. Só que dessa vez não vai ser no cinza como é o habitual, vai ser no verde. Então deixa eu pegar o bolo aqui. Ó, tá aqui gelado e eu vou fazer agora as quinas. Eu, por mim, na verdade, deixava ele assim. Ué, pensando bem, eu não vou fazer as quinas dele não. Eu só vou dar uma acertada aqui no topo. Até porque quando eu fizer isso aqui, ele vai dar o efeito que eu quero de manchado. E agora eu vou passar a espátula. Eu peguei uma outra espátula aqui, essa aqui é de inox, não faria diferença, tá? E eu vou passar e passar e passar até começar a dar esse efeito de manchado. Porque o que acontece? A tinta, ela vai soltando, então ela mancha. Na verdade, você vai fazer o quanto você tiver vontade. Fez, achou que tá bom, pode parar. Eu, assim, pra mim ele já tá manchadinho, eu só queria dar esse efeito um pouco manchado nele. Não teria necessidade de continuar, não. Vou dar só mais umas... tirar umas
beiradinhas aqui, subiram. Olha, já tá bem manchado. Pra mim tá ótimo. E agora eu vou voltar com ele pra geladeira, pra ele firmar mais um pouco, pra aí sim eu poder pegar ele e colocar em cima do maior. Então vamos pra geladeira. Pronto, pontinhos verdes já estão feitos. Eu dei uma pausa aqui pra limpar um pouco essa bancada, porque tava senhor. E agora eu tenho aqui a misturinha do álcool de cereais com o Marsala. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o verde. Você pode fazer uns desenhos meio geométricos, pode fazer umas coisas mais compridas, umas manchinhas mais aleatórias, aí vai da sua criatividade. E é aquilo, eu começo com a guia e depois eu esqueço da guia. Porque eu não tô nem olhando pra ele mais, eu tô fazendo no instinto. Aí faz uns maiores e uns menores pra ter uma alternânciazinha de tamanho, não ficar aquele negócio muito chato. Tudo do mesmo tamanhozinho, muito simétrico. O terraço não tem nada de simétrico de desenho. Olha como é que ele vai ficando. Fica lindo, né? Isso aqui, eu gosto muito dessa técnica, só que é assim, uma técnica que tem que ter um pouquinho de paciência, porque você pinta tudo. Prontinho. Marsala feito. Eu gosto sempre de escolher dois tons diferentes, assim, além do branco e do preto, dois tons diferentes, sendo um que tenha a ver com o fundo, como por exemplo aqui eu escolhi o verde claro, e eu gosto de um tom desses tons metalizados tradicionais, prata, cobre, rubi, dourado, eu acho que fica interessante. Então vamos para o último. Olha como é que fica lindo. E colocar essas cores assim, que tem brilho, que são metalizadas, isso traz iluminação, né, nas fotos e tudo mais. Então, super combina. Prontinho, já tá todo feito aqui, olha, o efeito. Olha como é que fica muito, muito legal. Eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando aqui pra imagem. É isso.
E agora chegou a grande hora, a hora de colocar o bolo aqui em cima. É a hora que a gente sempre dá aquele frio na barriga. E assim, eu tô botando a luva, mas não é obrigatório. Eu tô botando a luva porque eu não quero marcar o meu bolo com digital, nem nada disso. Mas assim, não, você pode fazer sem luva tranquilamente. Agora eu vou tirar ele aqui um pouco da bailarina. Porque senão fica muito alto pra mim. E eu vou soltar esse aqui. Ó, tá solto. Aqui eu vou só passar o dedinho para acertar o creme. E eu vou dar uma leve passada aqui atrás. Na hora que eu passei, como é atrás, né, a gente não liga, mas na hora de passar a espátula, eu fiquei me empolgando e passei demais, né? Mas aqui eu vou passar a espátula uma vez só para espalhar. Para espalhar essas manchas um pouquinho, então eu vou voltar com ele aqui pra bailarina. Porque isso também ajuda a tirar qualquer marquinha de mão. Pronto. Então ele tá aqui já. E eu vou agora aplicar as flores. Então vamos trazer as flores pra cá. Já tô com as flores aqui que eu vou utilizar. E agora eu vou virar ele um pouquinho aqui pra mim. Vou botar até do outro lado. A frente dele é essa. E agora eu vou aplicar. As minhas flores estão com palito, porque eu gosto de botar elas com palito pra não ter contato com o bolo. Já tá tudo higienizado. Eu gosto de começar com umas flores grandes, umas peças maiores, e depois ir escolhendo aos poucos as menores para encaixar. Olha, não me perguntem que flores são essas, porque eu sei que aqui tem cravos. Essa bola verde aqui é a Craspédia. Agora, sinceramente, eu não sei quais são as outras. Eu amo essa florzinha aqui, ó, mas eu não tenho ideia do nome dela. Acho que eu não vou realmente enfiar no bolo. Eu encaixo, eu nem me preocupo em enrolar o cabinho, nem nada disso, porque não tem problema, não tem necessidade. Igual esses galinhos, essas coisas assim. E aqui, olha, gente, vocês vão arrumando de acordo com o que vocês têm de ideia pro bolo. Eu tô colocando rápido porque, na verdade, eu já tinha feito um planejamento do que eu queria fazer. Que olha como é que tá ficando. Mas, às vezes, eu levo séculos fazendo isso. Que agora eu quero encaixar aqui por cima.
certinho. Nossa, acho que eu nunca fiz um arranjo floral tão rápido. Planejamento é tudo na vida. Porque o que eu fiz? Eu peguei um isopor, aquele ali, que é exatamente esse bolo, e eu fui testando posições até encontrar certinho o que eu queria para esse bolo aqui. Pronto. E, sinceramente, tá lindo demais, demais. Essa cor ficou maravilhosa. Então eu tenho aqui um concrete cake com um terraço embaixo, uma aplicação de flores naturais lindas que tem billy balls, tem cravo, tem coisas que eu não sei o nome, mas qualquer coisa depois eu pesquiso, se vocês quiserem saber eu pesquiso e boto nos comentários lá do YouTube ou me manda direct que eu respondo também. Mas olha só, prontinho, viu? Super tranquilo colocar o bolo aqui. Quanto mais ele não estava tão firme, ele mais firme, ele fica muito melhor. Então assim, quanto mais firme o seu bolo de cima ele estiver, o menor, mais fácil vai ser para transportar ele para cima aqui do outro. Essas flores poderiam estar dando a volta nele também, fica muito bonito. Mas eu optei por fazer alguma coisa, na verdade eu queria umas coisas mais altas, mas acabou que eu não encontrei, né? E é isso. E eu espero que você tenha gostado muito dessas aulas, desses 3 dias aí de aquecimento desvendando Buttercream. Esse curso que já está liberado, já pode correr lá pro Hotmart. Ele tá maravilhoso, ele foi gravado com muito carinho. Eu pensei assim num curso que fosse um curso que eu gostaria de assistir. Eu coloquei as técnicas mais assim que eu notei ao longo de carreira que as pessoas mais pedem, porque também eu fico pensando comigo, o que adianta você saber uma técnica mega, ultra elaborada e você não ter saída disso, entendeu? Então eu trouxe no curso técnicas que todos os clientes pedem, as técnicas mais pedidas por todo mundo para você ter uso disso que você está aprendendo. Então no curso, deixa eu passar ele mais para cá pro lado. No curso, a gente reuniu em 43 aulas, são mais de 12 horas de aula, parte teórica de organização, utensílios, função de ingredientes, uma parte explicativa toda sobre o Buttercream, 2 receitas de Buttercream, sendo suíço e o italiano, tem 2 massas feitas em aula, em videoaula, mas na apostila são 4 massas diferentes, sendo que os 2 tipos de massa de baunilha, elas são massas base, que você pode transformar em inúmeros sabores. Tem 14 ou 16 recheios na apostila também, tem 6 recheios gravados em videoaula, montagem, estruturação, montagem de bolo de andar duplo, que é aquele que um andar é do mesmo diâmetro do que o que está em cima, que ele fica parecendo uma torre. Eu amo aquele bolo. A gente tem bolo quadrado, tem decoração, 9 decorações diferentes, são 9 bolos decorados diferentes. Tem esculturas de chocolate, de gelatina, de isomalte, drip, nossa, tem muita coisa, é muito conteúdo mesmo. Então não é porque eu fiz, mas o curso está bem completo, tudo mega descrito na apostila, sem contar que você tem muitos bônus. São muitos bônus. Você tem bônus de um bate-papo meu com vocês sobre precificação e menu. Tem 10 dicas de fotografia para você ter fotos melhores e mais profissionais para o seu Instagram. Tem dicas de marketing digital para Instagram, né? Como você utiliza melhor, você otimiza as suas postagens e o seu engajamento. Tem uma aula todinha com uma nutricionista falando sobre manipulação e higienização de alimentos. Tem a apostila digital, como eu falei, que está bem grande, certificado no final do curso, depois que você termina de assistir todas as aulas, automaticamente você tem o seu certificado de conclusão. Então realmente eu não tenho assim mais palavras para descrever o quanto é maravilhoso esse curso. E você não precisa ser um profissional, você pode estar começando do zero mesmo. Nunca bati um bolo na minha vida, eu vou te ensinar a fazer esse bolo.
Ou então você pode ser um profissional que já trabalha com isso, mas quer trocar de tipo de decoração, de cobertura, às vezes trabalha com chantininho, quer conhecer o buttercream, ou trabalha com pasta americana e quer mudar isso, ou então trabalha com bolos, mas não bolos decorados e montados assim, quer aperfeiçoar algumas técnicas. Esse curso é para todo mundo. Então você vai do zero a diversas decorações diferentes, sem precisar de experiência, de know-how nenhum para isso. Então, durante 72 horas, então, dia 30, dia 31, dia 1º, vai estar com condição especial de 397 por 297 reais. Você pode parcelar em até 12 vezes lá dentro mesmo da plataforma do Hotmart. Pode ser por cartão, por débito, por boleto, aí você escolhe. E após essas 72 horas ele volta para o preço normal de 397. As vagas são limitadas porque eu sou digamos, a compradora, a gerente, a administradora, a confeiteira, a motorista, eu sou o suporte, eu sou o design, eu sou tudo da empresa, então eu preciso limitar o número de vagas na turma para eu poder dar atenção a todo mundo. E lá dentro do curso, qualquer dúvida que tiver sobre aula, sobre qualquer coisa, é só escrever dentro mesmo da aula, tem lá a caixinha de perguntas, porque eu respondo todas as perguntas de alunos dentro da plataforma do curso. Mas lá no curso mesmo tem um módulo que explica como é que é o funcionamento direitinho, então não tem como, assim, não saber o que fazer. Tem e-mail, tem WhatsApp, entra pro canal do Telegram, porque lá eu sempre estou divulgando várias coisas, lives e receitas e tudo mais. E também tem o canal do YouTube, que é onde vão ficar essas 3 aulas do aquecimento. Eu não vou tirar elas do ar, eu vou deixar o aquecimento direto no YouTube, se você quiser voltar para relembrar alguma coisa, alguma dica, mas o curso, tudo que eu falei aqui tem no curso e até de forma mais detalhada, porque lá eu tive mais tempo, digamos assim, para falar. Só que lá eu não tenho bolo de 2 andares, eu tenho um bolo de altura dupla, por isso que eu quis trazer o bolo de 2 andares para cá, para o aquecimento, para de certa forma dar isso como presente. E a minha ideia é que ao longo do tempo, aos poucos, eu vá inserindo algumas coisas de bônus, técnicas novas. Por exemplo, eu já estou planejando inserir a técnica de carved cake, que são aqueles bolos que são cavados com ferramentas específicas de esculpir em cerâmica. Cerâmica não, gente, como é que é o nome daquilo? Argila, aqueles vasos de argila que são esculpidos, lindos. Então, eu tenho essa técnica, inclusive eu tenho um bolo lá no meu feed no Reels que eu fiz com essa técnica, eu estou pensando em gravar uma aula sobre ela. Então, a minha ideia é sempre trazer presentes, bonificações para os alunos que vão ser colocadas diretamente na plataforma. Então, espero que você se torne mais um aluno, você entre para essa família da Sweetsoft e qualquer dúvida é só me gritar lá no Instagram que eu apareço para te responder, mas as dúvidas do curso sempre respondidas dentro do curso, dentro lá do módulo direitinho da aula, porque lá eu consigo ter um controle maior. Pelo Instagram eu não sei quem é aluno, quem não é aluno e aí é complicado. Mas espero que você tenha gostado desse aquecimento, desses 3 dias aí de jornada para chegar nesse bolo lindo que eu vou chegar mais pra frente, porque ele tá lindo demais para ficar aqui atrás. E um grande beijo para você.